A gente está falando de momentos estranhos ligados à imagem é muito importante, os cuidados, os processos de lutos, processos funerários. Agora você imagina quando o Pio XII explodiu. É verdade, teve isso. Os caras burrão, né? O cara depois teve que refazer o processo de embalsamamento dele e ele ficou com um sorriso meio... Mas tanto que conta essa história? A culpa foi Você dele, sabe essa mano. história? Sei, mas você contando Não, é bem contar, mais legal. pode contar. Não, pode ir lá. Na não. verdade... A história é sua. Tá. É sua patente. O Pio XII morreu do Castel Gandolfo, que é um lugar muito legal. Fui no Castel Gandolfo, é um dos lugares mais bonitos do Vaticano. Era a casa de verão dos papas. Né? E o Francisco, mais uma vez, né? O Francisco transformou em um museu. Ele falou, não é casa de verão para papa, gente. Isso é museu. Casa de verão Abre esse negócio pra galera assistir. Paga o ingressinho pra ir. Vai lá conhecer, tá? O Francisco, depois o cara fala do Francisco. Francisco, cara, não sei porque que a galera mais conservadora não gosta do Francisco. Mas dá o Francisco pra saber. foi o cara, Ele monetizou. Ele monetizou. Ele falou, não, podem explorar economicamente. Que ficar morando nessa mordomia, não vou de jeito nenhum. Tô brincando, tá, gente? Mas é verdade, ele fez isso mesmo. Ele transformou no museu, por isso que eu fui. Foi inteligente, né? Inteligente. E aí o que acontece? Ele morre lá. E aí tem um médico, tanto que é interessante que as tradições de tanatopraxistas, a partir do Pio XII, é a mesma família, eles não mudam mais. É o mesmo cara, é uma linhagem, são caras que continuam prestando serviço. Desde ele, é super depois tradição, dele. porque foi uma tragédia tão grande. Pelo amor de Deus. E ele era um papa polêmico, foi um papa que ficou na Segunda Guerra. Então vocês apoiou imaginam, um ladinho apoiou, era, a Itália era fascista. Então foi um papa polêmico, o papado polêmico. Né? Depois a Itália sofreu 2 vezes, né? Aderiu, foi bombardeada, quando saiu do eixo, apanhou dos nazistas e depois foi salvo pelos... Por isso que o Papa americano fala, pode ter essa versão. O Papa americano, os italianos amam os americanos de uma forma... E é compreensível. Foram os americanos que salvaram. A vida é bela. A última cena chegando os americanos pra tirar os caras amam americanos. Você falar mal de americano na Itália, você apanha, cara. Os caras adoram, velho. Bom, Pio XII morre no Castel Gandolfo e um médico tem uma técnica nova. Ele pega ervas, ele pega essências e fala, eu vou com óleos. Tinha uma razão, né? Ele queria reproduzir o mesmo processo de tratamento do corpo de Cristo. E a galera acreditou nele. E aí sabe o que ele fez? Passou esses olhinhos, essas ervinhas. Embalou no papel celofane, mano. O corpo do Papa. Ele marinou, sei lá. Marinou o Papa, brother. Foi exatamente isso. E aí o que aconteceu? Nos primeiros momentos, o velório dele foi no Castel Gandolfo, pelo menos para as autoridades do Vaticano, como teve com Francisco agora na Casa Santa Marta, na capela particular dele. Então tem um período lá que ele fica e, cara, agora que os guardas começaram a trocar de turno cada 15 minutos, que não tava dando para ficar. O cheiro. Como o Lu falou, o bagulho ficou imagina marinando. Calor, fim, outubro, foi acho que 19 de outubro que ele morreu. Foi no final de outubro. Verão, né? É o início do outono, mas, cara, Itália é calor ainda. Abafou, mano. E aí aquilo, e o cara começou a cheirar, e trocava a guarda, e o cara caía, vomitava. Os gases internos ali gases trabalhando. O tórax dele começou a inflar, a cara começou a inflar. E aí o que acontece? O cara fala, gente, vamos levar ele para São Pietro e vamos agilizar esse bagulho. Porque... sepultar. E o médico lá, olhando a merda que fez, porque ele era oftalmo. Ele era um médico particular do Papa. Ele não era um tanatopraxista. Entendi. Ele era um médico dele. Botam no caixão, vão levar no caminho um barulho. Pum! O cara fala, puta merda, só faltava isso. Furou o pneu do carro. Foram ver os 4 pneus, ok. Eles pensaram que era o pneu. Eles acharam que era o pneu, o tamanho barulho que foi. Meu Deus. E aí, a hora que abriram, tinha explodido o tórax do Papa. Ele, nessa altura, a cor dele... Você vê o Papa, mesmo o Papa Francisco, embalsamado, ele tinha um ar de serenidade. Claro que muda, ele morreu. Ninguém disfarça isso. Não tá como Carla Cutts, que é lindo. Tá com o rosto perfeito. E aí ele começa a mudar a coloração do rosto. Ele começa a ficar verde.
Porque misturou com a erva e começou com o que o cara fez acelerou o processo de decomposição. E um velório de papa, vocês viram, é 3 dias exposto e a galera vendo e todo mundo entrando. Fermentou. Chegaram uma hora lá e aí chamaram outro tanatopraxista, o cara refez o embalsamamento, mas não dava mais. Não dá pra salvar, né? Não dava mais pra salvar. Imagina, E aí refazer. Quer dizer, fazer, né? Ele ficou Montar, lá, né? E aí depois, levaram, chegou aí para São Pietro, mas ficou muito menos tempo. O cara falou, não dá, fecha, porque é indigno. Exatamente por isso, porque é importante, a gente tá falando bastante de imagem, é indigno você ficar expondo alguém completamente deformado e um sorriso meio, sabe aquele filme Smile que Meu parecia Deus, uma coisa assim, e mas verde. Ele foi pra esse novo tanatopraxista, o cara refez ali o que dava pra refazer e voltou pro velório. Não, eles estavam a caminho da San Pietro, da Basílica. Ele já tinha saído do Castel Gandolfo, no caminho estourou. Uma coisa muito... E aí... Meu Deus do céu. Bom, muito Que foda. ano foi isso, mais ou menos? 56? Tem que ver aí direitinho. Nossa, não faz lembro. tempo, né? Ele passou... nos anos 50. Anos 50. Porque ele foi o papa que viveu a guerra e depois morreu. E tem um monte de teoria da conspiração de que ele foi envenenado. Nossa, tem mas um o monte cara de coisa. explodir, né? Uma coisa... Explodir, cara, um cadáver, imagina. Cadáver do papa, não é qualquer O um. cadáver do papa. Do papa. A gente tá falando da importância do cara. Espalhou sumo pontífice pra todo lado. Suco pontífice. Você imagina, gente. E aí a gente fala nisso, né? Na hora que eu... Uma coisa me passou na cabeça na hora que o caixão passou pela minha frente. Assim. Eu pensei comigo, esse caixão deve estar bem preso, porque ele foi no Papa Móvel, né? Que é onde ele... Esse caixão tá bem preso, né? Porque tudo isso passa na nossa cabeça. Claro que hoje em dia tá tudo bem preso, o corpo dele foi preparado para isso, mas ele tava com uma coloração um pouco mais, né, diferente. Ele morreu, né? Ele morreu, óbvio, né? Mas a gente para pra pensar nessas coisas. Mas imagina lá o cara explodir, cara. Não. Dentro do caixão. Cena de filme, né? Você imagina, esse cara foi expulso do Vaticano. Isso que eu ia perguntar. E aí, o oftalmo? Não, foi expulso do Vaticano, então sofreu um monte de sanção lá administrativa. O cara incompetente é o extremo, né? Só tinha uma função. Ele só mas peraí, mas aí, acho que ele tinha uma função. Mas será que ele foi incompetente ou ele foi inconsequente de topar isso? Porque ele sabia que ele não era tanatopraxista. Não, mas eu não sei. Não, deixa comigo. Ele entrou no Google, falou, mano, peraí, como época, Jesus foi... corpo de Jesus foi tratado. Porque teve a ver o que ele passou. Passou ervas que não podia. Se ele só deixasse, na pior das hipóteses, quieto, não ia tem acontecer uma outra isso. coisa ligada à tanatopraxia. O Papa, o Pio XII pediu para não fazer a esvisceração dele. Então, isso acontece. Eles tiram os órgãos, né, tiram tudo que é interno deles. Ele não queria. Então, você imagina. Isso piorou. Então, então as vísceras estavam ali. Então, assim, tudo. Com então, víscera... Porque, mano, na verdade é aquilo, né? Assim, tradicionalmente, eu sei que tem um monte de tanatopraxista que vai me corrigir, mas assim, mediamente eu ia falar um formalzão, mas é tirar fluido, é tirar a víscera e colocar um conservante, seja ele qual for. Senão o bagulho não segura, cara. Senão você não segura. Não segura. Senão não segura. É que nem eu fui nesse segundo velório aí, ele tinha cremação, e aí levaram para cremar, levaram pro local onde a gente ia fazer a última homenagem antes de cremar. E aí, alguém da família lembrou. Ele tinha marca-passo. Aí atrasou tudo. Teve que recolher, porque explode. O marca-passo explode também. Pra tirar. Alguém teve que tirar ali o médico, sei lá. O tanatopraxista, de repente, tira. Não sei se marca-passo, acho que é o tanatopraxista. Deve ser sim. A ideia de mostrar o Papa, né, dentro de um caixão, até uma pergunta para vocês, isso faz parte do funeral dele, mostrá-lo ali no caixão, porque eu lembro que o Bento XVI teve um momento que ele estava sem caixão, não sei se vocês lembram, o Bento XVI ele vai levado sem caixão em algum momento, eu não lembro se ele é colocado, realmente eu não lembro, mas eu vi que, pelo menos no jornalismo, a gente tem meio que uma regra de quando a gente vai fazer uma cobertura de velório, que tem caixão, não ficar mostrando muito o rosto do morto. Então você mostra mais de longe, você consegue ver só, sei lá, o nariz de lado, essas partes que se salientam saindo um pouco, ou a mão, né, que tá um pouco mais, mas não mostrar rosto, não dar foco no rosto, né? Eu fui no velório da Hebe e aí o editor falou, mostra o caixão de lado, né? Então você via o cabelo loiro, deitado, mas você não ficava em cima, assim. Que gracinha. Que gracinha. Mas o do Papa
mostrou muito, né? As redes do Vaticano mostraram segue as fotos do Papa no caixão. É que a exibição do Papa faz parte do Ordem Exequiarum Romani Pontificis, que são mais ou menos 3 fases. Que é a fase de constatação da morte, quem faz é o Carmelengo, né? E aí tem uma mudança. O Francisco propôs uma mudança. Porque ele antigamente, mesmo, né? para você, porque ele precisa constatar a morte e confirmar a morte. Muito importante esse momento, porque a partir da constatação da morte, acaba o pontificado. Então, você precisa retirar o anel, ele fica sob a guarda, ele é destruído. Por quê? Você não pode ter documento oficial com o anel do Papa, então eles precisam ter... Então, constatar a morte é muito importante. Depois você tem o processo de exibição do corpo, que é aí onde você falou. O que também teve mudança, o Papa Francisco também mudou. Por quê? Antigamente, os papas eram expostos em esquifes elevados, exatamente por isso. Eles precisavam ser exibidos mortos com dignidade, por isso que era super tratado. Não sei o que. E depois você tem as que chamam celebrazioni preghiere, que são as celebrações que vêm um pouco da Novendialis, que são 9 dias de celebrações. Então esse é o Ordo Exequiarum concreto, e houve verdadeiramente mudança sobre ele, inclusive essa que você está falando. O Francisco quis ficar num caixão, que era um caixão mais simples, porque eles usam caixões, antigamente era um caixão de madeira, colocado dentro de um de chumbo e outro de madeira de novo, e ele era retirado dessas urnas para ser exibido. E o Francisco não queria ser sepultado como um cara normal. Por isso que ele colocou lá. Com um caixão só, né? Com um caixão selado. Ele era revestido de zinco, mas era um caixão simples. Simples, né? Eu vi que muita gente reclamou, pessoas da minha área, inclusive, de um erro de kerning na palavra Franciscus. Kerning é o espaçamento das letras. E chega túmulo, a incomodar, né? Chega a incomodar você olhar aquela palavra, o nome dele, Franciscus, mas a separação das letras, o espaçamento está irregular. É mesmo? E não se sabe se foi um erro, não se sabe se foi proposital, não se sabe se foi pedido de alguém para mostrar simplicidade e imperfeição. Existe essa teoria, não, ele quis mostrar que nada é perfeito, mas... Você olha ali, incomoda. O F e o R estão mais separados. Isso, eu tenho toque, pra mim isso é dificílimo. Então, eu vi lá, mas eu juro que eu não prestei atenção nisso. Eu vi depois, tá escrito Franciscus em latim, é isso? Porque o U é um V, né? Franciscus, né? E também foi um pedido dele, né? Ser uma sepultura mais simples e ser sepultado fora do Vaticano. Ele comprou, né, aquele espaço, ele deixou em carta. Deixo tal valor para tal pessoa adquirir o meu espaço ali dentro. Não é que ele só escolheu, quero ir ali e liberaram. Ele teve que comprar aquele espaço, porque o espaço que é destinado aos papas não era ali, né? Não é ali. No Vaticano, dentro da ele teve que pedir da basílica, né? Dentro da gruta, assim... Você já, não sei se você já foi também. Você já foi para a Basílica de São Pedro? Já fui lá na frente. Lá dentro tem alguns altares. Por exemplo, o João Paulo II estava onde hoje está, bem pertinho onde está hoje o Bento XVI. Então existe uma gruta no Vaticano. Essa gruta do Vaticano, que tem gente que chama de cripta do Vaticano, é onde estão vários papas e algumas eminências. Tem a Carola, por exemplo, a Rainha Carola. Então, tem um remanescente da primeira basílica construída por Constantino. Tem algumas colunas da basílica. E o sepulcro de Pedro. Mas o sepulcro de Pedro não fica na gruta. Eu fiz a visita, acho que você não teve tempo de ir. Você não conseguiu ir. Tava... Esgotado. Não abriram. Pararam de fazer o passeio. É uma visita à necrópole do Vaticano, que não é caro, mas ela é chata, porque você precisa agendar na língua que você quer ir e tem que dar certo de ter um grupo no período que você tiver na língua que você escolheu. Então, custa 10 euros, não é? Você sabe, para os passeios não é um valor absurdo, mas é difícil você achar na agenda certinho. E essa visita, você vai até o sepulcro de Pedro mesmo. Na gruta você entra, você vê a entrada do sepulcro de Pedro, mas nesse passeio você passa por vários espaços, porque era uma necrópole ali. A Basílica de São Pedro fica num lugar que era o término de um circo de Calígula.
Então, muita gente que morria nessas festas do Calígula eram jogadas na necrópole. Nossa. Que depois Constantino construiu a primeira basílica. Então ali tem uma necrópole de verdade, um cemitério. Cemitério embaixo. Embaixo da Basílica de São Pedro é um cemitério, não tem nada a ver com a Gruta dos Papas. Um cemitério. Então você dá um rolê no cemitério. A minha esposa passou meio mal, porque é muito abafado, porque também tem que ter um controle de temperatura, de umidade, porque é coisa super antiga e com afrescos pintados, super legal, assim, super legal. Só que, meio cara... creepy. A energia deve ser... É uma necrópole, cara. E quem nunca foi em catacumba... Catacumba, gente, são vários corredores onde as pessoas eram sepultadas. Tem uma que eu fui que é muito legal, que é de São Sebastião. São 12 quilômetros de túneis de gente enterrada. De São Calixto, 22 quilômetros. Se você tem ali, como é que chama? Claustrofobia, fodeu, acabou. imagina. Eu acho que eu tenho um pouco, assim. Você falou de Pedro. Pedro é o primeiro papa, né? Que estaria sepultado lá. E não pode gravar, né? Não. Pode tirar foto. Eu gravei um segundo, que eu falei, cara, tem tanto pecado já, vai ser um a mais que eu vou arriscar. Porque eu queria ter uma referência da necrópole. Então, assim. Mas o Pedro não dá. Do Pedro, por quê? Quando a gente chega na câmara, que fica o Pedro, o Papa faz um círculo e ele fala, ó, independente da religião de vocês, não tem problema quem não é cristão, mas eu convido vocês para fazer. Ele fala, vamos fazer uma oração e não, aí... mas quem faz o círculo? A pessoa que tá... Desculpa, eu falei Papa? Você falou Papa. Imagina! Chiquérrimo, o Papa apresentando aqui. É o padre que é o guia do passeio, desculpa. Não é o Papa. Podia ser. O Papa, imagina? Do jeito que é. Tem vários que é o Francisco, era gente boa. Ela falou, mas chega aí, como eu vou mostrar pra você? Imagina, meu Deus. E aí ele faz uma oração diante dos ossos. Dá pra ver, assim, o ossinho do Pedro. Assim. Não, mas só que você saber que você tá ali, né? O negócio é... Imagina. E por mais que eu gravei várias relíquias lá, né? Que são vendidas para as pessoas como relíquia. A igreja fala que são relíquias. Eu achei tem uma igreja lá que tem a cruz, um pedaço da cruz de Cristo. Isso é louco. Então, assim, tem muita gente que ficou, será que é verdade? Será que não é? Será que Pedro tá enterrado aí? Será que não é? A gente pode ter dá para ter essas desconfianças ou não da igreja? Eu sei que é Via Crucis, Via Sacra, o caminho lá. Via Sacra. Via Crucis, os dois nomes. Esse caminho, ele foi criado há pouquíssimo tempo. Não é o caminho verdadeiro de Cristo. Que Cristo eu achava que era. Eu falei, eu quero ir lá para conhecer. Aqui ele lá caiu, aqui ele não sei o que, na Terra Santa. E aí, depois eu descobri que não. Que foram guias turísticos com o governo e não sei o que, determinaram para simbolizar o que aconteceu. Mas eu acho que até é ok isso, porque se a gente for tentar, de repente, achar, nem existe mais, porque construíram coisas, sei lá. Então, para mim, quando a igreja ou o turismo oficial da cidade fala, ó, é aqui, eu tomo como verdade e me emociono da mesma maneira, assim, porque quando eu cheguei de frente para essa cruz que tinha os fragmentos da cruz de Cristo, tinha o dedo de São Tomé, que é o dedo que... Você foi nessa igreja lá em Roma, não? Cara, Roma tem quantas mil igrejas? 900 igrejas. É difícil entender. Eu tava no último dia, o meu check-out no hotel era bem cedo, era 10h30 da manhã, e a gente ia pro aeroporto só 5 da tarde, porque o voo era 10 da noite. E aí eu falei, vou andar por Roma. Você não foi no Museu das Almas do Purgatório, né? Então era lá... Na hora que eu vi a sua foto esses dias, eu falei, por que eu não fui? Mas eu vou voltar pra Roma. Vai voltar. Peguei um romano lá que eu preciso voltar. Brincadeira.